Você acorda cedo, resolve problema o dia inteiro, atende cliente, apaga um incêndio aqui, o outro ali e vai dormir exausto com a sensação de que o dia foi produtivo. Agora me responde uma coisa, com sinceridade. No fim do ano, a evolução da sua empresa condiz com a quantidade de esforço que você colocou nela? A maioria das vezes, não. Você trabalhou como um louco e a empresa andou muito menos do que o seu cansaço sugere. E eu vou te explicar por que isso acontece. E já adianto, acontece comigo também. Para você que ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Semana passada eu assisti um vídeo do Mark Manson. Aquele autor da sutil arte de ligar o me fez parar e refletir sobre uma coisa que eu vivo na pele todo dia. Não é uma ideia dele, é um conhecimento antigo, mas ele soube embrulhar de um jeito que me incomodou. E incômodo bom, como você já sabe, vira vídeo. E nesse vídeo eu quero te mostrar a diferença entre estar ocupado e estar construindo. Porque são coisas completamente diferentes, e confundir as duas é o que faz uma família empresária trabalhar por décadas e não deixar um legado de pé. Deixa eu começar por onde a ideia me pegou. O Manson diz que a gente otimiza tudo na vida, menos a única coisa que de verdade é escassa: o tempo. Dinheiro você perde e recupera. Cliente você perde e reconquista. O tempo não. O tempo que você gastou ontem não volta nunca mais. E aqui está o ponto que dói na empresa familiar. Você está gastando o ativo mais escasso que existe, o seu tempo, na tarefa menos escassa que existe. O problema operacional do dia a dia. Sempre vai ter mais. Sempre. O Manson usa um conceito que eu acho perfeito para o nosso mundo. Ele diz que existem atividades que compõem e atividades que não compõem. As que compõem são as que fazem a próxima hora render mais: a sua saúde, uma relação, um conhecimento, uma estrutura que você montou. Cada hora investida ali paga dividendo depois. E existem as atividades que não compõem. Elas resolvem o hoje e evaporam. Pior, quanto mais você faz, mais viciante fica e menos resultado dá. Apagar incêndio é o exemplo perfeito de atividade que não compõe. Vamos ser direto. Apagar incêndio é gratificante, mexe com a dopamina. Você tem uma lista imensa de coisas para fazer e vai ticando. Resolveu? Tique. Respondeu? Tique. Atendeu? Tique. No fim do dia, você fez 30, 40 coisas e o cérebro te dá aquela sensação deliciosa de dever cumprido. A analogia que eu sempre uso é da esteira. Você corre na esteira, sua, fica ofegante, gasta energia absurda. E quando você olha, você não saiu do lugar, andou 0 metro. O esforço foi real, o deslocamento foi nenhum. Apagar incêndio o dia inteiro é correr na esteira da sua empresa. E eu preciso ser honesto com você. Eu caio nessa armadilha constantemente. Não estou aqui como quem resolveu, estou como quem convive com isso. A diferença é que hoje eu pelo menos consigo perceber quando estou na esteira. E perceber já é meio caminho. Num negócio qualquer, sair do operacional já é difícil. Na empresa familiar tem 3 camadas a mais que ninguém te conta. A primeira é o emocional. Apagar incêndio faz você se sentir indispensável. E na família empresária, a sua identidade está colada na empresa. Então largar o operacional não parece uma questão de agenda, parece deixar de existir. Tem nome técnico para isso, chama riqueza socioemocional. O valor afetivo que a família coloca no controle, no pertencimento, na sensação de ser necessária. Você não fica no incêndio só por falta de tempo. Você fica porque ele te faz sentir importante. Já a segunda é estrutural. E aqui entra um conceito que eu chamo de organograma de Pente. Quando o controle fica concentrado na mão do patriarca ou de quem lidera a família naquele momento, toda decisão precisa passar por aquela pessoa. Todo mundo fica pendurado, esperando o sim. Vira um pente. Um cabo só e 1000 dentes pendurados. Isso não organiza, isso multiplica o incêndio. Porque a pessoa que deveria estar pensando o futuro vira o gargalo do presente. A terceira é gerencial. E essa é a mais séria. Quando você só apaga incêndio e nunca constrói estrutura, você não está sendo neutro. Você está decidindo o que vai deixar de herança. E o que você deixa é a fogueira. A próxima geração vai receber os mesmos incêndios, sem o manual, sem estrutura, sem você lá para apagar. Os números do Brasil contam essa história. Segundo o IBGC, menos de 15% das empresas familiares chegam à terceira geração e pouco mais de 70% não tem nenhum plano de sucessão. Isso não é falta de esforço, sócio. Ninguém trabalha mais do que o dono da empresa familiar. É excesso de esforço no lugar errado.
Deixa eu te contar uma coisa que eu ouvi de um amigo. Aliás, contextualizando, não é qualquer amigo. O Milziad é dono da G2S e a pessoa que me ajudou a reestruturar a governança lá do nosso grupo. Ele tem mais de 30 anos de governança em família empresária. Antes da pandemia, ele me conta que os clientes dele falavam "se eu morrer", e ele achava aquilo super estranho, porque não é se, né? Depois da pandemia, todo mundo passou a dizer "quando eu morrer". Parece que esse choque deu uma diferença. A morte é a única certeza que a gente tem, e a gente nem sabe a data. Isso não é para ser mórbido, é para ser prático. Porque é exatamente quando você encara que o seu tempo acaba, é que começa a ficar óbvio o que vale a pena construir e o que é só barulho. E aqui a coisa fecha. O Manson traz um autor, o Ernest Becker, que escreveu um livro chamado A Negação da Morte. A tese dele é que tudo que dá sentido à vida é aquilo que tem chance de continuar valendo depois que a gente morre. As pessoas criam o que ele chama de projetos de imortalidade. Um livro, uma obra, uma família, uma empresa familiar. Percebe onde eu quero chegar? Na empresa familiar, o projeto da imortalidade não é metáfora. É a própria empresa, o patrimônio e a família. O legado que atravessa gerações é literalmente a coisa que continua depois de você. E você está gastando o seu tempo apagando incêndio em vez de construir exatamente isso. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o livro Morra Sem Nada, do Bill Perkins. E ele fala de uma ideia linda, os dividendos de memória, que as experiências valiosas pagam dividendo a vida inteira e compõem quando você compartilha. Legado é isso, o que fica rendendo depois que você não está mais na sala. Então, como você faz isso na prática? Sem virar filosofia. Eu gosto de dividir cada hora do meu dia em duas categorias: fogo e fundação. Fogo é o que resolve o problema de hoje. É necessário, mas não compõe. Termina e some. Fundação é o que constrói o negócio de daqui a 10 anos. Uma estrutura, um processo que roda sem você, uma pessoa que você formou, uma decisão de margem, de mix, de onde a empresa vai. Fundação não dá dopamina imediata. Ela rende devagar, mas é a única coisa que fica. Atenção, o ponto não é parar de apagar incêndio. Tem hora que a casa está pegando fogo mesmo e você tem que apagar. O problema é quando 100% do seu tempo virou apagar fogo e 0% virou fundação. Aí a empresa não quebra por falta de esforço, quebra de exaustão, andando na esteira, até o dia em que passa o bastão e não tem nada estruturado para passar. Tem um diagnóstico simples para você medir isso. Se você entrasse num avião hoje e sumisse por 30 dias, sem celular, sem responder nada, o que pegaria fogo na sua empresa? Pensa com calma nessa pergunta. Cada coisa que pegaria fogo é uma coisa que você vem apagando há anos e nunca transformou em estrutura. É a medida exata de quanto a sua empresa depende de você estar lá para apagar esse incêndio, em vez de depender de um sistema que você pode construir. Uma empresa madura sobrevive 30 dias sem o dono. Uma empresa que é só fogo não passa de uma semana. Agora vem a parte que alguns costumam torcer o nariz, mas fica comigo, porque está tudo apoiado por dados. O maior problema de todos não é a falta de tempo, é falta de consciência. A gente passa o dia no automático, reagindo, sem parar para perguntar: isso que eu estou fazendo agora é fogo ou é fundação? Para mim, a virada veio em 2024, quando eu fiz o Caminho de Santiago. Longe do celular, longe do incêndio, ficou muito claro o que era esteira e o que era estrada. Mas você não precisa ir para a Espanha. Serve uma revisão semanal olhando para sua agenda. Serve escrever num caderno o que você fez. Serve 10 minutos de silêncio antes de abrir o e-mail. O nome não importa. Importa fazer as coisas de forma consciente, não no piloto automático. E se você for começar por uma coisa só, começa pela revisão semanal, meia hora na sexta-feira, olhando a sua semana e separando o que dali foi fogo e o que foi fundação. Essa é a forma mais fácil de manter e a mais rápido de dar consciência para você. Isso não é abraçar a árvore. No CMJ, a nossa empresa de formação de conselheiro e conselho compartilhado, a gente começa toda a reunião meditando, não por espiritualidade, porque dá mais foco. As decisões saem melhores e no fim do dia isso vira mais dinheiro. Isso funciona. Tem pesquisa por trás. Google e Intel usam Mindfulness como ferramenta de produtividade. Um estudo da Wharton mostrou que 15 minutos de meditação já melhoram a qualidade das decisões sob pressão. Não é fé, é atenção treinada. E a atenção é o que falta para quem vive apagando incêndio. Então,
não precisa parar de apagar fogo, precisa parar de apagar fogo no automático. Às vezes, você vai olhar para a tarefa e falar: isso é incêndio, mas eu escolho apagar isso agora. Ótimo. Se é consciente, tá valendo. Deixa eu resumir, sócio. Estar ocupado não é estar construindo. O seu esforço não é a medida do seu resultado. E o tempo que você gasta apagando o incêndio de hoje é tempo que você não gasta erguendo a empresa que os seus filhos vão herdar amanhã. Fogo mantém a empresa viva hoje. Fundação constrói a empresa que vai existir em 3 gerações. Como você já sabe, eu ajudo famílias empresárias a construir um legado que dura por gerações. E legado não é o que você faz num dia corrido, é o que sobra depois de 1000 dias conscientes. Fica o meu convite prático para essa semana. Antes de apagar o primeiro incêndio de segunda-feira, separa 1 hora de fundação, uma só, trancado, sem celular, para pensar a empresa que você quer construir, que você quer ver no futuro. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Compartilha com aquele sócio ou familiar que vive na esteira e ainda não percebeu. E me conta nos comentários, se você sumisse durante 30 dias, o que pegaria fogo na sua empresa? Essa resposta diz muito sobre o que você ainda precisa construir. Até o próximo vídeo.